Olá, caros alunos. Vamos iniciar agora o estudo de uma parte que é muito importante no direito administrativo, que é a organização administrativa do Estado. Sem dúvida nenhuma, esse assunto é o mais extenso e mais cobrado em provas de concurso de qualquer uma das bancas. Então, a gente vai iniciar o estudo com vários blocos aí, e aqui na tela a gente pode analisar que a estrutura ou a organização administrativa do Estado, ela compreende o estudo de vários aspectos. Então a gente vai analisar a estrutura administrativa do Estado propriamente dita, lembrando que não é a estrutura política, é a estrutura administrativa. Vamos ver também a administração, os detalhes da administração direta. Vamos estudar a administração indireta, os órgãos públicos com seus principais detalhes, os agentes públicos, a centralização e a concentração, esses dois fenômenos, a descentralização e a desconcentração, que são dois fenômenos ainda mais cobrados em prova, mais frequentes, as agências executivas, as agências reguladoras, com todos os seus detalhes aí relevantes, e teremos também o estudo das paraestatais, o estudo das paraestatais ou terceiro setor. Vale a pena advertir aqui o seguinte: nem todos os concursos tratam ou trazem no programa lá das disciplinas as paraestatais ou as entidades do terceiro setor. Então, se eventualmente para o concurso que você estiver fazendo não tiver o bloco que trata de consórcio de paraestatais, se não tiver esse bloco de videoaula que trata da paraestatais, é porque para esse concurso específico não está exigindo esse assunto. Então, as paraestatais é um assunto correlato à estrutura e organização administrativa do Estado, apesar delas não integrarem a estrutura, mas elas atuam em cooperação com o Estado. Agora, se para o seu concurso específico o bloco próprio, o bloco de vídeos próprios para as paraestatais não tiver constando aí do seu material, não tem problema, é porque esse seu concurso especificamente não trata, não exigiu as paraestatais. Então já fica combinado assim, que se eventualmente você pegar esse bloco aqui de videoaulas, mas não constar dele as paraestatais, é porque para o seu concurso, especificamente o edital já não exige esse assunto. Quando exigir, vai constar, além dos blocos que tratam, dos blocos de vídeos que tratam do restante dos tópicos, vai tratar também das paraestatais, ok? Então é só para ficar claro que às vezes você vai receber lá o seu pacote de vídeos e não vai constar o bloco que trata das paraestatais. Não tem problema, não está faltando, não foi um erro, é porque o seu concurso certamente pode conferir lá no seu edital, o seu concurso não vai tratar, não vai exigir este tópico específico. Muito bem, então vamos começar aqui analisando a estrutura administrativa do Estado. O que vamos tratar aqui? Vamos tratar de forma macro como é que o nosso Estado, que é uma federação formada pela União, Estados, DFs e municípios, como é que o nosso Estado, a nossa federação, se estrutura administrativamente, se organiza administrativamente para que possa realizar as finalidades administrativas, as funções administrativas. Então, essa estrutura aqui, ela é para cumprir a função administrativa do Estado. Claro que não só a função administrativa, porque no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, essa estrutura organizada também vai desempenhar as suas funções típicas, que no Legislativo é a função legiferante, a função de elaborar leis, e no Judiciário é a função judicante, de julgar os conflitos de interesse. Mas vamos lá. Bom, então, a primeira coisa que nós temos de saber é que o nosso Estado é uma federação. E a nossa federação,
ela se compõe de 4 tipos de pessoas jurídicas políticas diferentes. Essas 4 entidades políticas, União, Estados, DF, município, fazem parte do que nós já vimos lá nos vídeos iniciais da estrutura político-administrativa do Estado, ou simplesmente organização político-administrativa do Estado. Isso aqui é o que nós encontramos no artigo 18 da CF. O artigo 18 da CF. Bom, a grande questão é, a própria Constituição Federal tem uma parte que trata da repartição das competências. Repartição das competências entre quem? Entre os entes federativos, que são União, Estados, DF, município. Isso vai do artigo 21 até o artigo 32 lá da CF. E aí nós percebemos que existem 2 tipos de competências repartidas. As competências legislativas, que são as competências para elaborar as leis. Cada um dos entes federativos tem lá suas competências para elaborar leis. Isso não nos importa. Isso você vai estudar lá em Direito Constitucional, quando for tratado do processo legislativo e da repartição de competências. Muito bem. Agora, o que nos importa aqui são as chamadas competências materiais, ou então competências administrativas. Por quê? Porque a gente precisa estudar como é que cada um dos entes federativos, como é que União, Estados, DF e municípios, como é que esses entes federativos fazem para se desincumbir, para executar as suas competências administrativas. Como é que se estrutura cada uma dessas unidades federativas para executar suas competências materiais ou administrativas? Aqui na tela, a estruturação é feita em administração direta e administração o quê? Indireta. Administração direta ou administração o quê? Indireta. E aí você pode completar aí que a administração direta também é chamada de centralizada. Centralizada. Administração direta ou centralizada. E a indireta é chamada de descentralizada. 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 Então, a primeira forma aí para se estruturar administrativamente, se estruturar do ponto de vista da organização administrativa, é uma divisão em administração direta e administração o quê? Indireta. Muito bem. A administração direta compõe-se de órgãos públicos, que a gente vai estudar detalhadamente, e compõe-se de agentes públicos, que são as pessoas naturais investidas em cargos e funções dos órgãos aí, órgãos e entidades. Bom, além disso, a gente precisa saber que os agentes públicos representam o gênero. Então esse aqui é o gênero. Gênero. Todo aquele que exerce uma função pública por qualquer tipo de vinculação jurídica, ainda que transitoriamente ou mesmo sem remuneração, qualquer um que exerça de alguma forma e legitimamente uma função pública é denominado agente público, é o gênero. Mas esse gênero compõe algumas espécies. Nós temos os agentes políticos, nós temos os servidores estatais e nós temos particulares em colaboração com o poder público. Vamos estudar detalhadamente uma por uma dessas categorias de agentes públicos, porque isso é tema sempre aí cobrado nas provas dos diversos concursos nas várias bancas. Muito bem. Então, aí é o esqueleto, isso é o esqueleto da administração direta. Mas nós temos a administração indireta, tá aqui, ó. E a indireta compõe-se de autarquias, fundações públicas,
empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. E consórcios públicos. Aqui eu faço uma outra advertência. Não são todos os concursos que cobram detalhadamente os aspectos de consórcios públicos. Normalmente, quando vai cobrar isso especificamente, os detalhes do consórcio público na prova, ou ele fala lá no programa da disciplina, lá no seu edital, ou ele fala consórcios públicos, ou então ele fala a lei que trata do assunto, que é a lei 11.107 de 2005. Muito bem. Qual é a advertência que eu quero fazer? Se lá no seu pacote de vídeos não constar o bloco que trata de consórcios públicos, é porque o seu edital não contemplou os detalhes deste tópico, desse assunto. Então, genericamente, ele faz parte da estrutura. E essa informação de que o consórcio público integra a administração direta pode ser cobrada em qualquer concurso que tenha a organização administrativa do Estado, a estrutura, mas para que os detalhes do consórcio público sejam cobrados no seu concurso, é preciso o programa das disciplinas lá do seu edital falar em consórcio público ou então nessa lei mencionada aí. Então, se o seu pacote não contemplar o bloco de vídeos tratando dos consórcios públicos, é porque pode conferir no seu edital. Não é contemplado lá no seu edital. Então é só para você ter exatamente a noção de como está sendo organizado aí os vídeos. Muito bem? Então nós temos a administração direta e a administração o quê? Indireta. Essa estrutura, o cerne dessa estrutura foi previsto aí no Decreto-Lei 200 do ano de 67. O grosso dessa estrutura está previsto neste Decreto-Lei, Decreto-Lei 200 do ano de 67, que está valendo até hoje. É claro que esse Decreto-Lei acabou sendo atualizado por algumas leis. Porque, por exemplo, agências executivas, agências reguladoras, não são tratadas nesse decreto, mas fazem parte da estrutura administrativa do Estado. Nós vamos detalhar isso aqui mais à frente. Muito bem. Uma outra informação muito importante que você deve ter aí. Essa estrutura, essa forma de organização jurídica da administração, ela se repete da mesma maneira na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Existe uma simetria na organização administrativa, na estrutura administrativa dos 4 tipos de entes federativos. Então, os municípios, os estados, o Distrito Federal também vão se organizar, vão se estruturar administrativamente em administração direta, indireta, órgãos, agentes e as entidades da administração indireta. Só um outro registro. Aqui dentro das entidades da administração indireta, aqui dentro de uma autarquia, dentro de uma fundação, dentro dessas entidades também vão existir ou podem existir órgãos e agentes públicos. Então, aqui dentro das entidades, nós também teremos órgãos e agentes públicos, e aí veremos esses detalhes mais adiante. Tudo bem? Bom, para a gente analisar com calma aqui, primeiro, uma informação muito relevante. Tanto a União, quanto os estados, Distrito Federal e municípios, todos os entes federativos são considerados pessoas jurídicas, que a gente vai chamar aqui de PJ. Pessoas jurídicas. Afirmar que União, estados, DF e municípios são pessoas jurídicas, você já entende os efeitos desta afirmação. Porque lá no vídeo, ou nos vídeos que nós tratamos da noção de Estado, governo, administração pública, lá nos vídeos iniciais, nós deixamos bem claro que
ser pessoa jurídica significa ter personalidade jurídica. E ter personalidade jurídica significa ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações por si mesmo. Portanto, o que nós podemos concluir? A União, os estados, o DF e os municípios são pessoas jurídicas. Logo, todos eles possuem a aptidão para serem sujeitos de direitos e obrigações, para contraírem direitos e obrigações por si mesmos. Tá aí. Agora, há uma coisa muito importante também, aqui na tela comigo. Todos eles são pessoas jurídicas políticas. São pessoas jurídicas o quê? Políticas. Então, até para você ter uma noção aí dos sinônimos, quando se fala entes federativos, está falando de União, estados, DF, municípios. Mas se falar pessoas jurídicas políticas, também estará falando deles. Pode falar unidades federativas, unidades políticas, unidades da federação. Então, acostume-se com esses sinônimos, porque podem aparecer em prova. Então, o mais comum, entes federativos. Mas também podemos ter entes da federação. Podemos ter unidades federativas. Podemos ter também entidades federativas. E podemos ter entidades políticas. Tudo bem? O mais comum, entes federativos. Beleza. Então, o nosso Estado se estrutura do ponto de vista administrativo, ou seja, irão executar as competências administrativas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são ou podem ser titulares de direitos e obrigações porque são reconhecidos como pessoas jurídicas, só que pessoas jurídicas políticas. Tá aqui. Agora, também irão executar as funções administrativas, existirão para executar funções administrativas as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Vamos só apagar aqui essa bagunça que eu fiz para eu mostrar isso a vocês de forma bem clara. Para eu mostrar de forma bem clara aqui como funciona. Então vamos retomar aqui a nossa caneta e dizer assim, olha. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e os consórcios públicos são considerados pessoas jurídicas também. Só que são pessoas jurídicas administrativas. Essas pessoas jurídicas também podem ser chamadas de entidades. Entidades ou entidades administrativas. Entidades. Qual é o cuidado que você deve ter? O estudo do direito constitucional, principalmente o estudo da organização político-administrativa do Estado, não pode te deixar míope, cego, para a compreensão da estrutura administrativa do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa do Estado compreende 4 tipos de pessoas jurídicas diferentes. Compreende a União, compreende os Estados-membros, compreende os municípios e o Distrito Federal. Agora, isso do ponto de vista político-administrativo. Só do ponto de vista administrativo, eu terei essas 4 pessoas diferentes, União, Estados, DF, municípios, que também executam funções meramente administrativas,
Mas além dessas 4 pessoas jurídicas, a estrutura administrativa do Estado engloba mais 5 pessoas jurídicas. Quem são? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios públicos. Então, do ponto de vista da estrutura administrativa, para o direito administrativo, o nosso Estado, a nossa estrutura administrativa do Estado, compreende 9 tipos de pessoas jurídicas diferentes. 9. 4 pessoas jurídicas políticas, administrativas, que são União, Estados, DF e municípios. E 5 tipos de pessoas jurídicas meramente administrativas, que são as autarquias, as fundações, as empresas, as sociedades e os consórcios públicos. Então, do ponto de vista da atuação administrativa, você não deve se esquecer, tem que tomar esse cuidado, de que nós estamos falando de 9 tipos de pessoas jurídicas diferentes. 9 tipos de pessoas jurídicas que podem atuar para executar ou realizar a função administrativa do Estado, a tarefa administrativa do Estado. Muito bem. Então aqui a gente tem uma noção aí básica do que é a estrutura administrativa do Estado, a estrutura administrativa do Estado. Nós temos as pessoas jurídicas administrativas e nós temos as pessoas jurídicas políticas. Pessoas jurídicas administrativas e pessoas jurídicas políticas. Detalhe importante. Qual é a diferença crucial, o divisor de águas, principal diferenciador entre uma pessoa jurídica política e uma pessoa jurídica administrativa? Precisamos analisar este aspecto. Então a gente segue aqui, é o seguinte, tem a ver com as capacidades constitucionais dos entes federativos. Capacidades constitucionais dos entes federativos. Vamos lá. Os entes federativos, ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios, eles possuem a capacidade de auto-organização. O que é essa capacidade de auto-organização? É a capacidade que os entes federativos possuem de elaborar suas próprias constituições e suas próprias leis. Elaborar suas próprias constituições e suas próprias leis. Isso pode ser chamado na sua prova de autolegislação. Então ele pode chamar isso aqui também de autolegislação. Autolegislação. Tá aí. Bom, além disso, os entes federativos possuem a capacidade de autogoverno. O que é a capacidade de autogoverno? É a capacidade para eleger ou escolher. Capacidade para eleger ou escolher seus próprios representantes políticos, tanto para o poder executivo quanto para o poder legislativo. Então é a capacidade para eleger aqui, ó, eleger seus próprios representantes políticos. Então os entes federativos têm essa possibilidade também. Vejam que as entidades da administração indireta, quais sejam? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios públicos. Essas 5 entidades da administração direta nem possuem a capacidade de auto-organização, elas não podem elaborar suas próprias leis em sentido formal e também não têm essa capacidade de escolha de representante político, de representação política. Por último, nós temos a capacidade de auto-administração. Capacidade de auto-administração. Que capacidade é essa? É a capacidade de gerir autonomamente seus próprios bens, serviços, interesses, atividades. Então, a auto-administração é essa capacidade para gerir ou administrar, tanto faz, de forma autônoma
os próprios bens, direitos, serviços, interesses. Muito bem. O que é importante você perceber? As duas primeiras capacidades são chamadas capacidades políticas. Só os entes federativos possuem. As duas primeiras, auto-organização e autogoverno, são as capacidades políticas. Somente entes federativos possuem. Agora, a última é a capacidade administrativa. E aí, cuidado. Os entes políticos, União, Estados, DF e municípios, eles também possuem a capacidade administrativa, de auto-administração. Agora, as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas, sociedades e consórcios, somente possuem a auto-administração. E isso é o que a gente registra aqui. Na OBS número 1, as entidades da administração indireta possuem capacidade exclusivamente o quê? Administrativa. Então, essa é uma diferença crucial. Ou seja, do ponto de vista material, do ponto de vista do que elas fazem, elas só possuem capacidade exclusivamente administrativa. Então, essa aqui é uma diferença material. Ou seja, uma diferença no tocante ao que cada um pode fazer. As entidades da administração direta materialmente só podem realizar atividades administrativas, não exercem atividades políticas. Muito bem. Uma segunda observação importante, que pode ser uma segunda diferença. Então, a primeira diferença é a diferença crucial, é a OBS 1. Agora, os entes federativos são criados por norma constitucional. Entes federativos têm previsão em norma constitucional. Ao passo que as entidades, elas são criadas por normas infraconstitucionais, que são leis, que são as leis, ou autorizando ou criando. Essa aqui é uma diferença formal. A primeira era uma diferença entre entes políticos e entes administrativos do ponto de vista material. E agora é formal, da maneira como elas são constituídas. Então aí estão as duas diferenças cruciais entre uma pessoa jurídica política e uma pessoa jurídica administrativa. É importante você ter em mente essa diferenciação, porque é tema cobrado aí nos diversos concursos das diversas bancas. Muito bem. Agora, nós vamos concluir aqui esse nosso primeiro bloco a respeito da organização administrativa do Estado e no próximo bloco nós já voltamos para continuar essa análise e tratar de alguns entes diferenciados dentro dessa estrutura que merece um destaque. Então encerramos por aqui, aguardo você aí no próximo bloco.